Exato, exato. Da câmera. Vamos deixar aí o pessoal entrando. Acho que hoje você vai trazer muitos convidados aqui para a nossa live, viu? Não sei se o Instagram vai aguentar a quantidade aí de convidados. Vamos lá, vamos ver. Uma estrela como você aqui, meu Instagram é humilde, não está acostumado Mas olha quem fala, olha quem fala. Hoje, então, é a live dos Daniéis, né? Isso. Vamos lá. Bom, acho que o pessoal está entrando e normalmente o pessoal vai chegando aos pouquinhos. Então vamos pelo menos fazendo aqui a nossa parte mais inicial para não atrasar muito, porque a gente tem um tempo limitado, né? Em um assunto tão profundo, tão abrangente. A gente tem... E infelizmente o Instagram só dá 1 hora aqui pra gente para poder conversar sobre isso tudo. Ok. Então, assim, pra gente ir começando, né? Primeiramente, boa noite pro Daniel Gomes, que está aqui presente com o Daniel Marques, a live dos Daniéis, como ele falou. Eu queria primeiro apresentar o Daniel, agradecer a presença dele aqui, que ele veio contribuir aí com os conhecimentos dele. Daniel é médico geriatra, tá certo? Ele é clínico também, ele é geriatra da Universidade Federal de Pernambuco, é preceptor da residência de geriatria e clínica médica da UFPE, ele é mestre em ciências da saúde. Na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ele faz parte, ele é membro da comissão Covid, que está trabalhando aí, tanto na parte de estudo como de combate aí a toda essa questão da pandemia. Então, queria inicialmente dar boa noite para você oficialmente, antes dessas preliminares, e agradecer sua presença aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. O prazer é que é todo meu. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de a gente vir aqui e discutir sobre esse tema tão importante que é o cuidado do idoso nesse tempo, principalmente de pandemia, né? Infelizmente, nesse caos, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, se tem uma população que está sofrendo, que está tendo impactos na sua saúde física e mental, essa faixa etária é a faixa etária dos idosos, né? A gente, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai esclarecer bem que tipos de impactos são esses, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a população idosa tem sofrido e o nosso objetivo aqui é ajudar quem é idoso, quem não é idoso, quem tem um idoso na família, a atravessar esse mar revolto da melhor forma possível, né? Passar por essas turbulências da melhor forma possível e fazer com que nossos idosos sejam quanto menos impactados, né, por esse cenário atual. Mas eu agradeço demais o seu convite, acompanho suas lives, sempre muito esclarecedoras, e é um prazer para mim também estar aqui, tá bom, contribuindo. Daniel, como eu fiz já uma apresentação sua, digamos assim, mais profissional, mais acadêmica, mas como uma live não é feita, não é uma apresentação de congresso, então até para quebrar um pouco o gelo, para apresentar você aqui para o pessoal que acompanha o meu perfil, se tem as pessoas que acompanham o seu perfil também, eu queria que só que brevemente você contasse para o pessoal assim, um pouco de você, como é que a geriatria entrou na sua vida, nessa escolha, como é que foi isso? Pois é, Daniel, a geriatria me encantou por diversos caminhos, né? Eu tenho uma história que eu me considero um felizardo, né? Porque até poucos anos atrás, dos 4 avós, né? Eu tive a oportunidade de conviver muito de perto com 3 desses 4 avós, né? Eu perdi os meus 2 avós, né, alguns anos atrás, mas até poucos anos atrás eu tive o prazer de conviver com três avós. Perdi uma avó mais cedo, na infância, então eu tive esse prazer e o contato muito próximo com os idosos. Então isso já foi já se plantou uma semente ali lá atrás.
E aí, quando eu entrei na residência de clínica médica, a geriatria ganhou força na minha vida, porque era um serviço que já contava com um ambulatório de geriatria, né? Na ocasião, tive como preceptor um grande amigo meu, que é Daniel Kittner, que era preceptor, e aí e também me estimulou, e aí comecei a me encantar ainda mais pela geriatria. E eu também, na residência de clínica médica, eu gostava de estudar tudo. Eu gostava de estudar cardiologia, neurologia, reumatologia. E a geriatria, de certa forma, a gente acaba tendo que englobar todas essas disciplinas. A gente acaba tendo que estudar todas essas disciplinas que também me encantavam. Então, era uma forma de eu continuar estudando e praticando um pouco dessas disciplinas que eu tanto gostava. E aí a geriatria, com o passar dos anos, só fez cada vez mais. A geriatria, diga-se de passagem, principalmente os idosos, o contato e o convívio com eles, o aprendizado com eles, cada vez mais me fazem me encantar por essa especialidade, né? E o convívio também com outras disciplinas afins, como a sua disciplina, como a sua especialidade, a psiquiatria também, que é outra especialidade que me encanta. Olha, Daniel, a gente sabe que existem diversas formas na medicina. A gente usa muito questões de classificação, né, até para determinar diagnósticos, determinar o público que a gente está atendendo. Mas, assim, não uma forma mais de classificação oficial, mas porque quando falam, assim, idoso, eu não gosto quando dá uma característica como se fosse tudo a mesma coisa, só um critério etário, né, uma idade. Então, assim, a gente sabe que existem aqueles idosos que são super saudáveis, né, que têm um estilo de vida muito semelhante a pessoas muito jovens. Tem aqueles idosos que têm alguns problemas clínicos de saúde, a hipertensão, a diabetes, mas bem controlados, bem conduzidos, e que isso não gera um maior prejuízo para eles no dia a dia. E a gente tem aqueles idosos que são mais debilitados. E eu não queria também que ficasse, só porque a gente colocou na geriatria, ficasse uma coisa assim perdida num critério de idade, mas que a gente pudesse esclarecer que são questões que a idade não é um fator principal. Tem pessoas que são muito mais velhas e muito mais saudáveis do que pessoas mais jovens. E eu queria que você colocasse assim, do teu ponto de vista de geriatra, isso que eu chamei de idoso super saudável, idoso que tem algum problema controlado e o idoso que é mais debilitado. Como é que a gente diferencia isso com mais cuidado para poder falar aqui para o pessoal? Bom, muito, muito interessante, Daniel, você ter colocado já de cara esse questionamento. Então, vamos lá. Pela classificação, a OMS classifica uma pessoa como idosa em países em desenvolvimento como o nosso, Brasil, uma pessoa que tem idade cronológica, a partir de 60 anos de idade, né? Nos países desenvolvidos, esse critério cronológico ele é um pouco diferente, é de 65 anos. Embora existam alguns países que já argumentam e já tentam mudar um pouquinho esse critério cronológico para até a idade acima, como a Itália, por exemplo, tem discutido a possibilidade de colocar esse ponto de corte um pouco mais acima, 75 anos. Só que eu costumo dizer com muita frequência que idade é muito apenas um simples número, né? Porque, bem como você colocou, a população idosa é uma população extremamente, mas extremamente heterogênea. E o que é que eu quero dizer com isso? Um indivíduo com a mesma idade cronológica, ele pode ter uma saúde completamente diferente de um outro idoso, de um outro indivíduo que tem aquela mesma idade, né? Então, o processo do envelhecimento ele é muito heterogêneo e complexo. Ele não é uniforme, ou seja, eu envelheço de uma forma, em uma velocidade, e você, Daniel, envelhece em outra velocidade. Então, a população idosa é absolutamente heterogênea. E a gente não pode, jamais, tomar qualquer decisão médica ou qualquer outra decisão, se faz ou não faz o exame, se faz ou não faz um determinado tratamento, utilizando como base apenas a idade cronológica, porque é uma população muito diferente. Eu tenho certeza que todos nós
conhecemos aquele idoso nos seus 70, 80 anos e é muito robusto, né? Um idoso fit, como a gente costuma dizer, é um idoso saudável, independente, autônomo, com condições, capacidades semelhantes à de uma pessoa mais jovem, e aquela pessoa que nem é tão idosa do ponto de vista cronológico, mas que já tem diversos graus de fragilidade. Então, na geriatria, né, a gente costuma valorizar muito mais o status, o que a gente chama de status funcional e o grau de fragilidade daquela pessoa do que propriamente a idade cronológica para tomarmos decisões. Então, isso é muito importante que desde já fique claro. A gente utiliza um critério cronológico, mas a gente utiliza muito mais do que apenas esse critério cronológico, né? Então, eu costumo dizer, idade é muito mais do que um simples número. Isso, esse critério só pela idade, ele é bastante arbitrário, né, diante de tanta heterogeneidade. Exato. E a gente sabe que a gente colocou aqui como grupo de risco, né, até para essa questão da pandemia que a gente está vivenciando agora, a gente vai falar um pouco também sobre como melhorar os cuidados, otimizar a questão da saúde dos idosos, mas a gente sabe que, independente se a gente coloca como questão só de idade ou dessa forma, levando mais em consideração a saúde geral, mas eles são grupos de risco realmente nesse momento, na pandemia, mas a gente sabe que está sendo muito focado no aqui e agora a questão da infecção pela Covid, até pela toda a questão que envolve, digamos assim, a vulnerabilidade, o risco mais imediato, mas a gente sabe que há um contexto que não é só isso. A gente sabe que existe um dano mais imediato relacionado com a Covid, a gente tem um dano que, em parte, nesse momento se sobrepõe com a questão da Covid também, mas dessas mudanças nas questões de vida, então altera alguns cuidados com outras questões clínicas também que não podem ser negligenciadas, e também na parte de saúde mental. A gente sabe que em matéria de psiquiatria, os idosos eles realmente são mais vulneráveis, eles têm maior risco para desenvolvimento de depressão, e a depressão do idoso, ela muitas vezes vem associada com questões de vida, com fatos que acontecem, até mesmo pelo somatório de perdas que a pessoa vai acumulando ao longo da vida, mas essa questão da pandemia, no momento, vem de uma forma muito abrupta, né? E ela, de certa forma, vem quebrando ou abalando vínculos de convívio familiar, de socialização, que vai totalmente contra o que a gente quer que consiga socializar, que ele consiga interagir, e por serem um grupo de risco mais imediato em relação à Covid, eles precisam realmente ser um pouco mais protegidos, mais guardados nesse momento, né? Uma diferença da palavra, mas de guarda e de proteção, que eu estou querendo dizer, não de como quem guarda um objeto. Mas aí eu tenho dito em várias lives que a gente acabou usando de uma forma mais abrangente o termo assim, de isolamento social, mas o conceito correto é de distanciamento físico. Né? Exato. Deve ser distanciamento físico, né? E não isolamento como um todo. E a gente não deve permitir que haja uma situação de abrir mão da socialização. Existe tecnologia para isso, mas no geral, com toda a questão da tecnologia, eu tenho visto que atendido muitas pessoas, eu tenho muitos pacientes idosos também, em que isso está muito nítido, a ausência do convívio social e com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. E os idosos, eles estão usando muito tecnologia, chamada por vídeo, mensagens, e de certa forma eles também estão um pouco negligenciados de atenção afetiva. Exato. Chamaria assim, talvez. E aí eu temo um pouco que esse excesso de cuidado em relação ao contágio acabe provocando uma negligência em relação ao cuidado afetivo que precisa ter. Na tua prática, como é que você vê essa questão da presença da família, da ausência antes da pandemia, como isso pode realmente assim, afetar na saúde, tanto mental como no geral, porque a gente sabe que uma coisa está muito interligada à outra. Exato. Pô, Daniel, tem sido tempos muito difíceis. Tempos difíceis para todos nós, né?
Mas, como eu disse lá no começo, esses tempos têm sido ainda mais impactantes aos idosos. A gente diz que, você disse no começo, que o idoso é o grupo de risco, né? Então, eu tenho dito com frequência que o idoso é grupo de risco para as consequências diretas da Covid e um grande grupo de risco para as consequências indiretas, os impactos indiretos que a Covid tem trazido à saúde física e mental do idoso. Então, só para a gente falar um pouquinho rapidamente dos impactos diretos do Covid, né, acredito que muitos já têm essa noção, essa ciência, de que os idosos têm riscos, sim, maiores de desenvolverem formas graves e complicações pela Covid. Formas graves com mais hospitalizações e maior mortalidade. Isso se deve principalmente por alguns motivos. Primeiro, porque com o passar dos anos, nós tendemos a ter um declínio da nossa imunidade. A gente chama isso de imunossenescência. Então, isso já nos deixa, com o passar dos anos, mais propensos a infecções. Segundo ponto é que o idoso ele tem mais comorbidades clínicas, na maioria das vezes. Tem uma maior prevalência de comorbidades. Diabetes, doenças cardíacas, doenças respiratórias. E essas comorbidades na vigência de infecção tendem a ser descompensadas e isso prejudica e aumenta a mortalidade desses pacientes. E o idoso costuma ter menor resiliência orgânica, menor reserva orgânica, que a gente chama. Então, um estresse menor já é capaz de descompensar o idoso. Esses são os impactos diretos, mas a gente tem visto muito impacto na saúde física e mental dos idosos nesse tempo. Uma das premissas que a gente fala do envelhecimento bem-sucedido para que o idoso, a pessoa diminua o risco de vir a ter agravos à saúde, até mesmo, por exemplo, de vir a desenvolver declínio cognitivo, síndromes demenciais como a doença de Alzheimer, uma das ferramentas para essa proteção é exatamente a conectividade social, né? A interação social. E nesse momento, infelizmente, essa interação social, esse contato com outras pessoas, seja da mesma faixa etária ou de outras faixas etárias, tem sido abalado, né? Tem sido impactado. Então, esse distanciamento está trazendo um impacto importantíssimo, né? Frequentemente eu tenho visto meus pacientes desenvolvendo transtornos mentais, como ansiedade, piorando uma ansiedade de base, ou desenvolvendo uma ansiedade que não tinha antes, desenvolvendo quadros depressivos, né, pela distância dos seus familiares, dos seus netos, dos seus filhos, e também piorando do ponto de vista cognitivo, né? Aquele idoso que já tinha algum grau de déficit cognitivo de base, com esse distanciamento e a falta de estimulação cognitiva que é trazida pelo contato social frequente, a falta disso está trazendo prejuízos cognitivos para essa população também, né? Então, são os impactos indiretos que nós estamos já vendo, detectando, testemunhando na prática clínica. E aí é importante a gente já citar aqui que isolamento, distanciamento social jamais pode ser confundido com abandono, né? Abandono. Então, é muito importante que os familiares estejam, ainda que virtualmente, mas estejam em contato frequente com esses idosos, para que eles não percam essa interação, essa conectividade social. Então, a gente sabe que cada vez mais, felizmente, cada vez mais o público da terceira idade, os idosos, estão se conectando com as ferramentas tecnológicas. Isso é bom, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Mas a gente sabe também que, infelizmente, muitos idosos ainda não estão, ainda não é do dia a dia, não estão adaptados a essas ferramentas tecnológicas, então eles acabam sofrendo mais com isso, porque alguns não sabem manejar essas ferramentas, um smartphone, um tablet, e acabam não tendo essa possibilidade de estabelecer o contato virtual. Então é importante que a família esteja em contato. Distanciamento social jamais pode ser confundido com um abandono. Muito importante todos que têm idosos na família terem essa noção, essa clareza. Eu acho que essa questão da tecnologia, por mais que alguns idosos realmente não tenham o traquejo, muitas vezes a gente percebe também que eles ficam privados
privados da oportunidade de ter isso, porque ninguém se dispõe a ir lá e fornecer a ferramenta, ajudar com algum. A gente sabe que tem, às vezes, dificuldades até mesmo com a visão, mas a gente sabe que um smartphone tem a possibilidade de botar letras maiores. Às vezes as pessoas não sabem fazer isso, mas você às vezes tem uma pessoa da família que consegue fazer isso e as pessoas às vezes escutam, porque eu não enxergo direito, meu filho, eu não vou usar, e ninguém atina para... Tem a possibilidade de aumentar a letra, tem a possibilidade de utilizar aplicativos com a interface mais fácil de utilizar. Então, e é importante as pessoas... Está também nessa parte, a questão de ajudar. Adaptações são muito bem-vindas, mas é importante também, para todos que lidam com idosos, não pré-julgar e achar que o idoso necessariamente não vai saber aprender determinada ferramenta, né? O idoso, ele continua tendo a capacidade, pode continuar tendo a capacidade de aprender coisas novas. Um bom momento, um oportuno para aprenderem, se inserirem no mundo tecnológico, se já não foram inseridos, e adentrarem no mundo tecnológico, porque traz, de fato, muitas facilidades, né? Isso é muito importante. A questão do idoso, muitos estão ficando realmente assim, tão isolados que acabam ficando literalmente sós, né, em casa, e realmente é uma coisa que a gente tem que, como você falou, diferenciar a questão de isolamento e abandono, mas a gente tem que avaliar também a questão desse ambiente familiar, a segurança desse local. Eu não digo somente a segurança em relação a trajeto dentro da casa, se ele tem um tapete que ele pode tropeçar, móvel, alguma coisa. Mas o outro lado da palavra segurança, eu falo muito que existe o contrário em relação à insegurança. E a gente está falando de negligência, e essa sensação para o idoso pode gerar uma insegurança muito grande, e às vezes isso é alimentado na mente do idoso, que ele não é capaz, que ele não vai... Isso ele vai incorporando realmente esse ideia, quando na verdade a gente deveria ter, claro, é necessário fazer algumas coisas estruturais, algumas coisas físicas para a proteção do idoso, mas é importante estar estimulando ele a se adaptar, e a gente sabe que aquilo ali não é porque ele é incapaz, mas tem que estimular que ele tenha a capacidade de se adaptar e que ele vai conseguir conviver melhor. Nessa questão em relação ao ambiente de casa, e também a própria questão se nesse momento da pandemia, se o idoso deve estar só ou ele deve estar acompanhado de familiares, porque tem a questão que, se por um lado ele sozinho ele pode estar negligenciado, e aí a gente sabe que existem vários riscos, como queda, uso inadequado de medicamentos, questões sanitárias, desidratação, uma série de questões que, por outro lado, às vezes os familiares são pessoas que poderiam, na rua, adquirir, se contaminar com vírus, levar para casa, e aí tem que botar na balança, né? A questão tem que colocar na balança. Não existe uma resposta universal que se adequa a todas as situações, a todas as famílias, a todo idoso. Vai ter aquele idoso que ele é muito funcional, que ele tem uma cabeça boa, uma cognição boa, ele é um idoso rígido, e que ele vai ter condições, ele vai ter autonomia e independência para se manter sozinho, né? Ele vai ter autonomia para conseguir fazer suas atividades do dia a dia sem maiores riscos para ele. Então, esse idoso pode ser que ele melhor ele ser mantido, de fato, em distanciamento social, longe dos seus familiares mais jovens. Mas, por outro lado, a gente pode encontrar, como a gente disse, né, a população idosa é muito heterogênea, aquele idoso mais frágil, que já tem algumas incapacidades, algumas dificuldades de mobilidade, já tem um maior risco de queda, já não tem uma capacidade cognitiva tão boa, então ele já não tem uma autonomia e uma independência, e aí esse idoso, muito provavelmente, vai ser mais seguro ele ser mantido com sua família, com seus filhos ou com seus netos, adequando-se, redobrando-se os cuidados, a atenção às medidas de precaução
para combater o coronavírus e outras infecções, mas vai ser mais seguro para esse idoso mais frágil ser mantido próximo da sua família. Então, isso é muito importante que seja avaliado e utilize, obviamente, o bom senso para se definir qual vai ser a melhor estratégia para aquele idoso, para aquele núcleo familiar. E a questão do ambiente familiar, do ambiente domiciliar é de extrema importância. Se é um idoso que vive numa casa que tem muitas armadilhas, né? É uma casa que tem muitos tapetes, tem muitos pontos de fragilidade que permitam que aumente o risco dele vir a ter um acidente doméstico. A gente sabe que queda no idoso pode trazer inúmeros impactos, muitos danos. O idoso tem maior risco de apresentar queda e o local onde tradicionalmente o idoso mais cai é na sua própria residência. Então, se vai deixar o idoso só, se ele tem uma autonomia e independência, ok, se ele tem uma cabeça boa, mas vamos também atentar para os pontos frágeis que podem trazer insegurança naquele ambiente domiciliar. Então é muito importante a família também estar atenta a isso, às possíveis armadilhas que podem existir no ambiente, no domicílio do idoso. Tá? É importante isso também. Uma coisa, Daniel, você falou a questão, e eu penso também o seguinte, a gente também não deve necessariamente considerar o idoso ser grupo de risco e subestimar ele. Na verdade, muitas pessoas subestimam e alguns idosos, eles podem, na verdade, ser elementos estruturantes para as outras pessoas da família, até mesmo por conta da experiência de vida, por já terem atravessado períodos de dificuldade, outros tipos de crise, às vezes outros tipos de, não vou dizer pandemia, mas momentos de infecções. Várias adversidades na vida. Dificuldades econômicas ao longo da vida, e eles têm, sim, uma capacidade de adaptação e de resiliência acumulada ao longo da vida, e eles não devem ser subestimados e considerados incapazes nesse aspecto. Muitas vezes eles podem ser os elementos que vão conseguir dar suporte emocional, estruturante, poder dizer, já passei por uma coisa dessa forma, uma determinada época que foi muito difícil, essas coisas passam. E enquanto que a pessoa mais jovem pode ter a sensação de mais força, mas às vezes não tem ali aquela experiência, aquela vivência. Então, acho que é importante também a gente não permitir nunca que se adote um discurso só de vulnerabilidade. Então, pegar nesse ponto forte dos idosos e estimular para que eles se sintam úteis, para que eles se sintam participativos. Eu acho que é uma coisa que pode contribuir muito, inclusive na parte de saúde mental dos idosos, eles se sentirem realmente assim úteis, necessários como integrantes daquela família. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia falar também um pouquinho aqui. Exato. Daniel, a gente tem muito, mas muito mesmo, o que aprender com os idosos, né? O envelhecimento populacional está nos trazendo muitas oportunidades também, né? Oportunidade para que o idoso tenha condições de vivenciar experiências que ele outrora não pôde vivenciar, né? Ele vivendo mais, ele vai ter possibilidade de aprender coisas novas e de vivenciar novas experiências. E nós, mais jovens, temos muito o que aprender com esses idosos, né? A capacidade de resiliência desses idosos, o aprendizado, a experiência de vida tem muito a nos passar, muito a nos ensinar. Então é importante que a gente combata, ainda que de forma involuntária, o que a gente chama de ageísmo. Ageísmo é uma espécie de preconceito ou de estereótipo que a gente cria do idoso e que a gente acha que, por ser uma pessoa ser idosa, necessariamente ela é uma pessoa mais frágil, mais franzina e que está ali única e exclusivamente próximo ou à espera da morte, né? E não existe, e a gente precisa trabalhar existe o que a gente chama de idoso típico. Essa ideia de que existe um idoso típico, que é um idoso tipicamente franzino e frágil e que não tem capacidades para aprender coisas novas e não tem capacidade de ensinar. Pausou um pouquinho. Então,
é importante a gente se contrapor a essa ideia de que existe um idoso típico. Não existe um idoso típico. Então, é importante a gente combater esse ageísmo que, muitas vezes, a gente mesmo pratica o ageísmo de uma forma involuntária, achando que, por ser mais idoso, já não tem mais capacidade de desempenhar determinadas funções. Então, o convívio intergerações é muito rico para ambas as partes, né? O idoso pode aprender coisas novas com os mais novos, por exemplo, a utilização de ferramentas tecnológicas, mas nós, mais jovens, temos muito a aprender com o convívio com os mais velhos, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Há um benefício para ambas as gerações quando se há esse convívio de gerações, tá? Essa troca de experiências de gerações é muito importante. Então, e é muito importante que a gente dê eco a esse tema, né, na sociedade da gente, e que a gente possa falar cada vez mais disso, tá, Daniel? Uma das coisas que eu percebo muito, que eu tento alertar sempre os familiares dos meus pacientes idosos, é que muitas vezes, até com a boa vontade, com carinho, com cuidado, mas acaba acontecendo certas coisas que a gente vê que não ajudam muito, até do ponto de vista de saúde mental. Uma das coisas que eu sempre digo é que é importantíssimo não permitir que o idoso seja infantilizado. Então, muitas vezes, no dia a dia, na própria linguagem, as pessoas começam a falar: você já tomou o seu leitinho, vá para a sua caminha, Exato. sua roupinha, vamos dar o seu banhozinho, trocar a roupinha. E isso, a gente não deve infantilizar o idoso, porque o idoso não é uma criancinha pequena. Exato. Isso acaba sendo uma limitação física, de repente acontece, mas ele pode estar cognitivamente muito bem. Então a gente tem que pensar do ponto de vista como é que nós nos sentiríamos, eu ou você, se alguém começasse a falar a sua roupinha, tomar uma aguinha, sabe? Então, claro que uma vez ou outra, usar um diminutivo, a gente faz com uma pessoa qualquer, mas no idoso isso se torna uma coisa muito frequente. E o idoso ele não para pensar nisso, mas ele vai se sentindo cada vez mais incapacitado e mais frágil, né? Quando a gente repetidas vezes faz isso com o idoso, se porta para o idoso dessa forma infantilizada, isso vai acabar fazendo com que ele mesmo possa se sentir menos capaz e mais frágil. Então, e isso acaba sendo essa infantilização, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é proposital, não é algo para ferir o idoso, para denegrir o idoso, é até querendo passar a ideia de carinho, isso pode ter um reflexo negativo, né? Um impacto negativo. Então, o idoso, todas as vezes que a gente escuta muito falar algo sobre nós podemos ficar mais propensos a acreditar que aquilo que estão falando de nós pode ser verdade, né? E isso pode abalar a nossa autoestima e acaba, de certa forma, podendo abalar a autoestima do idoso. Então, é muito importante que a gente evite a utilização frequente desses termos e não infantilizar o idoso, porque passa para ele mesmo a ideia de que ele é menos capaz, que ele é mais frágil e que não tem condições de desempenhar determinadas funções. Isso, e muitas vezes ele vai realmente deixando de fazer as coisas que ele poderia fazer porque alguém está estimulando isso o tempo todo. E isso é uma coisa que, na verdade, a gente tem que considerar para todas as idades. A gente tem que ser adequado em diversos aspectos, mas na linguagem, seja com que idade for. Então, apenas para fazer uma analogia, uma explicação, vamos pensar numa criança pequena que está aprendendo a falar e vamos pensar que essa criança ela já sabe falar a palavra biscoito. E chega alguém e fica falando: toma um biscoito, biscoitinho. E aí a gente tem que dizer: olha, mãe ou tia, ou até para avó, olha, se a criança sabe falar corretamente biscoito, por que você, que é adulto, está falando errado com ela? Isso vai prejudicar a criança no desenvolvimento dela. Uhum. Então, com o idoso, isso também acontece. Se você vai adotando essa mudança de linguagem com ele, você estimula menos ele, vai tornando a linguagem dele mais pobre também, mais poética, vai passando insegurança para ele,
porque com o passar do tempo, com a idade, é natural, vão surgindo algumas limitações e a pessoa vai perdendo o status dela de autonomia, claro, ela vai perdendo uma série de questões, pode perder massa muscular, não vai ter mais aquela mesma agilidade, isso vai abalando, de certa forma, um pouco a autoestima de algumas pessoas. Sem dúvida. Pessoas ali do convívio, pessoas de confiança, pessoas que a pessoa sabe que gostam dela e começam a adotar esse discurso, tanto de limitação como esse discurso limitante, acaba alimentando essa insegurança no idoso, que a gente deveria, na verdade, estar estimulando, a gente pode estar, na verdade, inibindo ele e até agravando uma situação. Às vezes ele deixa de fazer por exemplo, uma caminhada, uma atividade física, porque tem alguém que excessivamente fica falando que ele vai cair, que ele vai tropeçar, que ele vai quebrar um osso, e na verdade não necessariamente vai passar por essa situação. Exato. É importante dar oportunidade para que ele vá lá e tente fazer. Né? E não é aquela velha história de não dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Né? Então, estimular que ele vá lá e faça aquela determinada atividade. Então, é importante também. Uma das coisas, Daniel, que quando a gente estava falando de impactos indiretos do distanciamento, desse tempo de pandemia, e que inclusive foi motivo de um alerta nos últimos dias da Sociedade Britânica de Geriatria, foi que com esse isolamento, os idosos, como todos, têm tendido mais a ficarem mais sedentários. Né? Não está saindo de casa, não está indo para suas aulas de pilates, suas fisioterapias. E uma das características que o idoso habitualmente apresenta é a grande capacidade de perder força e massa muscular muito rapidamente. Né? Então, esse período de isolamento e de abandono de algumas terapias tem impactado muito também nesse ponto. Né? Muitos pacientes estão começando a perder força e massa muscular, acaba isso impactando nas suas mobilidade e agrava aquilo que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de força e massa muscular. E isso a gente já começa a testemunhar vários resultados e consequências disso. Né? Então, a Sociedade Britânica de Geriatria recomendou que as famílias e o governo britânico, inclusive, fique atento a isso e que estimule de diversas formas que o idoso, mesmo que ainda no seu domicílio, mantenha-se fazendo algum tipo de atividade física. Né? E existem diversas formas deles se manterem ativos. Né? A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Geriatria, há poucos dias, tem postado algumas ferramentas, algumas sugestões simples de práticas de atividade física no domicílio que o idoso pode fazer para que estimule ele a fazer atividade física e diminua a possibilidade dessa perda de força e massa muscular e as consequências disso, quedas e declínio, que a gente chama de declínio funcional. O idoso, com o passar dessas semanas, muitos idosos estão perdendo funcionalidade, estão ficando cada vez mais dependentes, porque estão perdendo ainda mais reflexos, perdendo força e massa muscular, estão com mais dificuldades de desempenhar as suas atividades do dia a dia. Então, um dos temas que a gente, o título da nossa live é como otimizar o cuidado e a saúde do idoso. Uma das coisas que a gente não pode deixar de falar aqui nessa live de hoje é o estímulo que a gente tem que dar, né, aos idosos para que se mantenham de alguma forma ativos. Existem atividades simples, como, por exemplo, se levantar e se sentar da cadeira várias vezes, sem utilizar os braços para se apoiar. Isso vai favorecer com que fortaleça a musculatura de quadríceps femoral, que musculatura da coxa, e vai possibilitar uma redução do risco de quedas. Exercícios como ficar de ponta de pé várias vezes ao longo do dia, isso também fortalece a musculatura da panturrilha. Então, existem diversas formas dos idosos se manterem ativos. Outra coisa é estimular que os idosos mantenham o seu contato com os profissionais, terapeutas ocupacionais. Muitos profissionais têm treinamentos virtuais e que podem
orientar o idoso a manterem suas atividades. Isso tem sido muito proveitoso, né? Muitos pacientes têm tido benefício com essas orientações virtuais de fisioterapeutas, terapeutas. Então isso é muito importante. E tanto é que lá no Reino Unido tem se estimulado atualmente que campanhas de rádio e televisão, já que o idoso, às vezes, como a gente disse no início da live, ainda não está familiarizado com as ferramentas tecnológicas, então não tem, às vezes, um smartphone, um aplicativo, um acesso ao YouTube, por exemplo, mas ele pode, programas de rádio e televisão, que ele tem mais acesso, ser estimulado a praticar atividade física. Isso é algo muito importante para a gente colocar aqui também. Isso fala muito na questão do que eu tenho falado, assim, a importância da manutenção de rotinas para todo mundo. Na verdade, isso não deixa de ser válido também para os idosos. Na verdade, essa questão de manter a rotina, a hora para acordar, a hora certa para comer, pode incluir também a hora para atividade física, uma hora para um contato virtual com familiares, a hora certa para começar a se preparar para dormir, para ir desligando. Ou seja, para fazer com que o relógio biológico da gente fique ajustado. A gente sabe que tem toda uma questão que pode se alterar quando a gente não tem essas rotinas, tanto do ponto de vista metabólico, hormonal, como do ponto de vista até da produção de neurotransmissores. Esse nosso ciclo circadiano é importantíssimo, é fundamental. E a gente sabe que isso, quando não é respeitado, aumenta muito a chance de desenvolvimento de transtornos mentais. Em geral, não ter esse relógio biológico ali ajustado, deixar ele se bagunçar nesse momento, os grupos de risco realmente assim, são crianças e idosos, principalmente. A gente está focando mais na questão dos idosos, e eles já têm uma tendência, fora do contexto de pandemia, de alteração de sono, a não dormir bem. E às vezes as pessoas, eu costumo dizer, Daniel, que elas negligenciam a questão da queixa da insônia, acham que é simplesmente não dormir bem, mas só que é um ciclo vicioso. Não dorme bem, fica sonolento, no outro dia, com a sonolência, você tem menos oportunidade de adquirir informações, de estímulo cognitivo. Sonolento, você fica mais desatento, fica mais propenso a se acidentar, a cair, a se machucar com alguma coisa, ou mesmo não necessariamente com uma queda ou com um objeto, mas você pode se machucar de outras formas, até mesmo deixando o forno ligado, e não necessariamente o idoso ele tem um quadro demencial, e não quer dizer que ele esqueceu porque ele está com a demência, com Alzheimer ou outro tipo de demência, ele está lento, né? Pode estar desatento por conta dessas situações. É muito comum também, e prejudica, estou puxando isso tudo do lado físico e mental, porque é muito interligado nesse contexto todo, a questão de mudança de hábitos alimentares, e aí altera completamente o funcionamento metabólico dos idosos, a questão da ingesta de líquidos, então a questão da desidratação, que é muito frequente. Então, eu recebo frequentemente contatos de pacientes meus, que na verdade nós temos até muitos pacientes em comum, né, eu e você. Muitas vezes as pessoas, esses idosos, eles têm alguma situação em que tem um rebaixamento ali, de consciência, alguma coisa, e para muitos familiares, quando o idoso usa um psicofármaco, doutor, será que o remédio está provocando isso? E às vezes é um remédio que a gente faz com toda a cautela, ele já toma há tanto tempo, e às vezes a primeira coisa que eu pergunto é: mas ele está bebendo água? A pressão dele está controlada? A glicose? Ele comeu? Ele tomou o remédio hoje? Tem certeza? Quando na verdade pensam muito que é um efeito adverso de um antidepressivo ou de um outro medicamento, quando na verdade eu acredito que a maioria das vezes que eles descompensam os idosos são questões mais simples, né, Daniel? Assim, então, nessa questão de cuidado geral, você também acha que tem isso, que as coisas mais simples são as mais comuns, quando as pessoas na verdade pensam coisas muito complexas e a solução às vezes está mais fácil do que elas pensam? Exato. Bom,
interessante aí suas colocações todas. Em relação a esse último ponto, o idoso ele tende a ser mais suscetível a ter alguns agravos, como, por exemplo, desidratação, né? O idoso, sabidamente, ele desidrata muito mais rapidamente e facilmente se comparado ao jovem. O idoso, a gente diz que o idoso ele não vai ficar, ele não está sob risco, ele é desidratado cronicamente. Ele tem menos água corporal do que o jovem e ele perde água corporal com mais facilidade. Além do mais, o idoso tem uma desregulação do centro da sede. O idoso costuma não sentir sede mesmo estando desidratado. E a manifestação clínica de desidratação muitas vezes é ali uma redução, uma astenia, uma fraqueza, um declínio cognitivo, sonolência pode ser manifestação de desidratação. Em tempos de isolamento social e de Covid, por exemplo, é importantíssimo estarmos atentos aos riscos de desidratação no idoso. Assim como também o idoso é muito mais vulnerável a apresentar efeitos colaterais de medicações. Tá? O idoso normalmente, por diversos motivos, porque diminui a excreção renal de drogas, altera também a composição corporal, ele é mais vulnerável a efeitos colaterais de drogas. Lembrar também que muitas drogas que foram testadas em jovens, e os estudos que testaram essas drogas não incluíram idosos, então as doses que são feitas para jovens podem não ser apropriadas para o idoso, então o idoso costuma estar sob mais risco de apresentar efeitos colaterais de drogas. E falando um pouco daquilo que você colocou, de alteração do sono e rotina, né? Alterações do sono, a alteração do sono é algo muito comum no idoso, né? Sobretudo a insônia. Alterações do sono engloba diversos distúrbios do sono, né? Desde insônia, a apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, mas a insônia é, sem sombra de dúvidas, um dos transtornos de sono mais comuns no idoso. O idoso, a faixa etária dos idosos é uma faixa etária de risco para apresentar transtornos do sono. E a gente tem visto que nessa pandemia os transtornos de sono agravaram, pioraram. Muitas pessoas até que não tinham insônia antes passaram a ter insônia, porque uma das coisas que é importante para a adequação do sono, para a higiene do sono, é nós termos uma rotina. E com essa pandemia e o distanciamento, o isolamento social, essa rotina, para todos, para muitos, foi quebrada, né? Então o idoso perdeu aquela hora de ir para a academia, não tem mais aquela hora fixa de fazer suas terapias, sua terapia ocupacional, sua fisioterapia, sua arte-terapia, até mesmo alguns idosos que ainda são ativos profissionalmente, que não estão indo ao trabalho. Então, quebrou-se a rotina e mudança de rotina costuma impactar no sono das pessoas. Então, o idoso que mudou a rotina, com muita frequência a gente tem visto insônia. E a gente tem que avaliar sempre que a gente está cuidando do idoso, avaliando o idoso, como é que está o sono do idoso, porque existem inúmeras evidências científicas hoje já disponíveis de que transtornos do sono, principalmente insônia, está associado ao maior risco de declínio cognitivo, como você disse, maior risco de acidentes domésticos, maior risco de queda, porque o idoso fica sonolento durante o dia, né? Passa a ficar menos atento. O idoso com insônia tem maior chance de desenvolver depressão. A insônia aumenta o risco de depressão e a depressão aumenta o risco de insônia, né? Também uma via de mão dupla aí. E também tem estudos mostrando que insônia reduz qualidade de vida e expectativa de vida. A insônia está relacionada, é fator de risco sabido para doenças cardiovasculares, né? Quem tem insônia tem maior risco de eventos coronarianos e de AVC, por exemplo, e quem tem insônia também pode ter maior mortalidade. Então é muito importante a gente estar atento à qualidade do sono dos idosos, né? Então, e a gente tem visto muito isso, não sei, na sua prática provavelmente você já deve ter percebido, nessa pandemia aumentou significativamente os transtornos de sono, tá? Então a gente precisa estar muito atento aí. E é uma coisa que as pessoas têm falado muito, né? Como é que faz para melhorar a imunidade, né? De uma forma geral, não só dos idosos. Isso. E a gente sabe que essa questão da alteração do sono não Isso. bem, é uma das coisas que impacta mais fala a imunidade
Não só impacta. de nós todos, mas também nesse ponto eles também são mais vulneráveis em relação à imunidade. E pegando esse gancho, Daniel, eu queria colocar aqui, porque a gente está falando de tantas coisas que aumentam o risco, mas em relação a gente já falou muita coisa, eu já imagino que você vai responder, mas assim, é uma dúvida que todo mundo quer saber, como é que faz para melhorar a imunidade dos idosos nesse momento. A gente já falou um monte de coisa, mas... Pois é, então eu tenho recebido com muita frequência essa pergunta. Daniel, como é que eu aumento a minha imunidade e como é que eu me protejo mais do coronavírus? Será que vale a pena tomar mega doses de vitamina D? Será que vale a pena tomar vitamina C em altas doses? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? E quando se faz essa pergunta, já fica esperando que a minha resposta seja alguma fórmula mágica, alguma medicação que vai melhorar a imunidade. Infelizmente, não existem medicações milagrosas que aumentem a imunidade. O que a gente precisa fazer para melhorar a nossa imunidade é ter boa saúde. Então, por exemplo, ter um bom sono. Já existem estudos mostrando que quem tem insônia tem maior vulnerabilidade a desenvolver infecções. Nossa imunidade fica mais abalada quando nós não dormirmos adequadamente. Outra coisa, para a gente manter uma boa imunidade, é importante que nós mantenhamos nossas doenças crônicas compensadas. Então, por exemplo, um diabético que está descompensado, ele tem maior risco de desenvolver infecções. É sabido isso e já é comprovado isso. Então, se a pessoa tem diabetes ou alguma outra doença crônica, que ela esteja com sua doença crônica adequadamente controlada. Se uma pessoa tem uma insuficiência cardíaca, a gente sabe hoje que a insuficiência cardíaca não bem compensada, isso pode também contribuir para mais infecções. Então, manter suas terapias alinhadas, suas doenças crônicas controladas, é um bom caminho para manter sua boa imunidade. Tá? Então, não acreditar em fórmulas mágicas, em medicações mágicas que vão aumentar a imunidade, e sim ter uma boa saúde. Atividade física, é chover no molhado dizer que a atividade física é importante, mas até para isso, para a imunidade, também há trabalhos que mostram que manter atividade física regular também é uma boa arma para nos protegermos de doenças infecciosas. Então, é isso, é manter suas doenças bem compensadas, controladas. Outra coisa importante, a gente não pode deixar de falar nas vacinas, né? A vacina é muito importante, infelizmente ainda não existe a vacina contra o coronavírus, mas é importante que o idoso faça uso de algumas vacinas que são essenciais. A vacina da influenza é muito importante que faça uso da vacina da influenza, até porque a influenza, a gripe comum, o idoso também é grupo de risco para desenvolver formas graves da influenza. 90% das mortes por influenza ocorrem em pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, é importante se vacinar. Quem já não se vacinou, que vá se vacinar, essa vacinação tem que ser anual. É importante tomar a vacina antipneumocócica. A vacina antipneumocócica protege contra o pneumococo. O pneumococo é a principal bactéria causadora de pneumonias e meningite no idoso. Então, existe uma vacina que reduz muito o risco dessa doença pneumocócica. Tomar as vacinas, vacina contra o herpes zoster, vacina contra a hepatite B, enfim, ter o seu calendário vacinal atualizado é outra ferramenta importante para proteger o idoso de infecções, tá certo? Infelizmente, ainda existe muito preconceito, ideias equivocadas e mitos acerca de vacinas e que a gente precisa esclarecer a população que vacina é sim importante e que o idoso é um grupo que se beneficia demais da prática de imunização. Então, não existem... Uma coisa que é importante também, Daniel, nisso tudo, você está falando muito de manter os cuidados, mas é importante salientar que esses cuidados conduzidos por profissionais, né? Nada de automedicação, nada de tomar as coisas por conta própria, nenhum tipo de medicamento. Na psiquiatria acaba acontecendo muito automedicação, embora os medicamentos exijam a questão da receita para compra, mas até pelo fornecimento que se consegue com vários médicos diferentes. Às vezes diz que o Dr. Daniel prescreveu, mas eu não consegui falar com ele, me dá uma receita disso, daquilo. E às vezes são medicamentos que não estão ali, não estão ali como prescritos por nós,
e aquele paciente vai se automedicando. Aqui durante a live, o pessoal foi fazendo muitas perguntas, inclusive medicamentos para prevenir a Covid. Não tem remédio para prevenir a Covid. E o pessoal, esse tipo de pergunta, ele denota muito a questão da automedicação. Exato. Não tem remédio para prevenir. Se tiver um remédio, vai ser o médico que vai prescrever, né? Individualmente, se houver uma necessidade. Então, cuidado com isso também. A automedicação, Daniel, é perigosa em qualquer faixa etária, diga-se de passagem. Mas os idosos tendem a ter mais complicações com a automedicação, porque, como eu disse agora há pouco, o idoso tem maior risco de efeitos colaterais de medicações. E, por exemplo, existe uma grande chance do idoso desenvolver efeito colateral porque ele já usa várias outras medicações, comumente ele usa várias outras medicações, e quando você se automedica e toma uma medicação, existe a chance dessa medicação potencializar o efeito de outras ou reduzir o efeito esperado dessa outra medicação e expor o idoso a ter complicações. Além do que, o idoso, por ter mais comorbidades, existe a chance dessa medicação que ele tomou inadvertidamente, sem consultar o médico, dessa medicação complicar, descompensar alguma doença de base que ele porventura tenha. Então é o que a gente chama de interação droga-doença e interação droga-droga, interação medicamentosa, que no idoso que já faz uso de várias medicações, isso aumenta muito o risco. E a gente tem visto, Daniel, com o que a gente falou, o idoso está mais depressivo, está mais ansioso, está tendo mais insônia. A gente tem visto, infelizmente, muitos idosos se automedicando com medicações que têm potencial de trazer muitos efeitos colaterais, quando não tomados da forma adequada e sob a orientação adequada, né? Então, isso é um perigo. Então, medicação, por exemplo, uso inapropriado de medicação, sabidamente, é um grande fator de risco para queda no idoso, né? É uma das principais causas de hospitalização no idoso no Brasil e no mundo. Tá? Medicação tomada de forma inapropriada causa eventos adversos que levam o idoso a ser hospitalizado. E tudo que a gente não quer nesse... A gente está caminhando para o último minuto de live, o Instagram vai derrubar a gente. E a gente estava falando aqui de tanta coisa de intoxicação, e uma coisa que perguntaram muito, e eu tenho só para pegar o gancho aí, o trocadilho, tomar cuidado com a infoxicação, né? Intoxicação por informações nas redes sociais, nos grupos aí de WhatsApp. Os idosos são mais vulneráveis a isso também, porque eles tendem a acreditar naquilo ali que vem por escrito, que às vezes vem de um filho, vem de uma prima, de uma irmã. Então isso, eles acabam acreditando em muita coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Daniel, a gente tem alguns segundos ainda. Eu queria agradecer demais a sua presença, foi muito esclarecedora, e vou deixar para você.